Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Um forte abraço a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes. Com grande alegria, mais uma vez, vamos marcando presença em vossos lares, através dos prefixos 1450, 1080, 1160 e 92.1, Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa, Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também, com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã Rádio Cidade, 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco. Também com muito carinho, né, vamos chegando em vossos lares através da TV Mundo Maior. Né? Também, agora, você pode nos acompanhar aqui através de imagem pela Rede Mundo Maior de televisão. Também vamos chegando em vossos lares através da Parabólica Internet Reprise, amanhã mesmo das 22 às 23 horas. E você pode e deve entrar em contato conosco, você tem vários modos de fazê-lo, todos eles muito simples. Você pode fazê-lo direto ao vivo no ar pelo 0800 959 80... Peraí, agora eu é que me atrapalhei aqui, é 950 0800 979 5011, né? Vamos repetir aqui. Corrigir, 0800 979 5011. Se não for do vosso desejo, amanhã a minha amiga Margarete anota o seu recado e traz para nós aqui no estúdio. Também você pode participar conosco através do fax, pelo 24508085, também pelo e-mail, pelo rede@radioboanova.com.br, também através do WhatsApp aqui da TV, que é 985759580. Vou repetir aqui, 985759580. Você pode entrar aí com o seu recadinho, crítica ou sugestão. Não é como eu tenho feito todos os sábados, né? Estou avisando aos nossos amigos telespectadores que o programa está de volta à TV. Né? Desde o dia 13 de maio, você pode acompanhar o Fenômeno UFO também pela Rede Mundo Maior de televisão, simultaneamente ao programa de rádio. Né? Então, todos os sábados, às 13 horas, você nos acompanha direto, via rádio, via TV ao vivo. A reprise pela rádio do programa vai ao ar amanhã, né, no domingo, das 22 às 23 horas. E a reprise pela Rede Mundo Maior de televisão, às sextas-feiras, às 19 horas. Então, estamos ao vivo em cores, aqui pela Rede Boa Nova de rádio e também pela Rede Mundo Maior de televisão. Né? Outra coisa, os nossos amigos do chat da sala de bate-papo, é impossível nós acompanharmos todas as mídias ao mesmo tempo, respondermos questões, trazermos casos, então eu vou pedir uma grande ajuda para vocês. Né? Toda questão, dúvida, crítica ou sugestão, vocês que estão aí na sala de bate-papo, né, no chat, você entra em contato conosco através aqui do WhatsApp da TV, que eu vou repetir de novo, 985759580, vou repetir, 985759580, você manda a sua questão. Se nós não conseguirmos responder hoje, sábado que vem, estaremos respondendo as questões aqui. E eu queria agradecer as participações da semana. Eu queria agradecer ao meu amigo aqui, Cavaleiro Negro, é o pseudônimo aqui do nosso amigo telespectador. Espero que não seja aquele satélite que orbitava a Terra aí nos anos 50, né, que não era de procedência terrestre. Ele foi batizado de Cavaleiro Negro, né, pelos norte-americanos, e toda vez que se tentou interceptá-lo, ou ele fugia, desaparecia de órbita, né, para depois aparecer depois de algum tempo. Né? Então, espero que não seja esse o Cavaleiro Negro. Ele considera o programa muito bom, né? Fala que é muito curto, deveria ter mais tempo, né, já que traz tanta informação. Muito obrigado, meu amigo Cavaleiro Negro aqui. Meu amigo José Antônio Lopes, aqui do Espírito Santo.
Você nos fez uma crítica realmente válida e construtiva. Realmente não tem condição de nós ficarmos olhando tudo, que aí não há jeito de como trazer casuística, notícias de ciência. Então você está absolutamente certo, foi muito válida essa sugestão. Então nós todos os sábados vamos deixar esse recadinho com os nossos amigos da sala de bate-papo, o chat, para entrar em contato conosco pelo WhatsApp aqui da TV. Meu amigo aqui, ou amigos ou amigas, Terra Convexa e Tigre Azul, está divulgando o programa. Muito obrigado em nome de todos aqui, nos acompanha desde programas antigos também, novamente, muito obrigado. Meu amigo Luciano Viterbo concorda com a tese de acompanhamento e perseguição de pessoas que pesquisam ufologia. E isso parece que é um fato mesmo, viu, Luciano? Inclusive, você pesquisa o assunto na área. Quem sabe se para o ano que vem não podemos até marcar um bate-papo aqui no programa, realmente explorando isso. Eu lembro do casal, o Dinha e a Coral Lorenzen, que foram os criadores de um organismo de pesquisa norte-americano. Eles realmente eram acompanhados, inclusive numa sessão de hipnose, um helicóptero negro, sem identificação, sem nenhum tipo de luz de navegação, chegou tão próximo da casa deles que acabou atrapalhando a sessão de hipnose. Então nós sabemos que as pessoas são acompanhadas e monitoradas também. Hoje em dia, pessoas que pesquisam ufologia, que têm uma certa projeção, não é o nosso caso aqui, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tem seus computadores monitorados. Todas as suas atividades de internet são monitoradas. Perdão. E isso é um fato, viu, meu amigo Luciano Viterbo? Vamos ver se pro ano que vem a gente marca um bate-papo para realmente explorar essa área, a área da perseguição a quem pesquisa ufologia. Meu amigo aqui da Casa de Música está feliz com o retorno do programa. Muito obrigado em nome de todos aqui. Meu amigo Jonatas Araújo considera o programa ótimo e queria tê-lo acompanhado desde o início. Você pode fazê-lo, viu, o Jonathan? Se você entrar pela rádio, só não tem o primeiro ano. Do segundo ano em diante você pode acessar. Os programas de televisão ainda são passados. A série antiga do Fenômeno UFO, vamos chamar de Fenômeno UFO Fase 1. Atualmente vivemos o Fenômeno UFO Fase 2, que é conjunto rádio e TV. E hoje nós podemos fazer aquilo que não conseguimos na época do programa de TV só. Que é trazer notícias de ciência, outros assuntos, porque o programa tendo 25 minutos, era virtualmente impossível se trazer muita coisa. Então podemos chamar aqui o Fenômeno UFO de Fase 2, que é a rádio e TV simultânea. Meu amigo Daniel de São Paulo. Minha opinião sobre a possibilidade de pessoas estarem sendo abduzidas e o governo norte-americano saber disso e não agir para receberem em troca tecnologias extraterrestres. Se der tempo, respondemos. Meu amigo Marcelo Souza, Belém do Pará, fala aqui das suas observações de UFOs na região. A região é riquíssima. A Amazônia, eu tenho avistamento de pilotos ali, de tripulantes de companhias aéreas também, viu, meu amigo Marcelo Souza? Não podemos esquecer da famosa Operação Prato, que ocorreu em 77, envolvendo o Maranhão e envolvendo também a região de Belém do Pará, ali na Baía de Colares. Uma região riquíssima. A FAB fez um enorme trabalho, pesquisando os avistamentos, os contatos que os moradores locais tiveram com esses seres. Minha amiga Sônia Maria, de Rondonópolis, Mato Grosso. Gostaria de saber a minha opinião a respeito de informações divulgadas por Vinícius Pires sobre ETs e transição planetária. Posso te dar uma dica, Sônia? Olha, faça um comparativo. O Divaldo Pereira Franco, se eu não me engano, fala disso. Faça um comparativo. Acho que seria interessante. Antes de eu responder qualquer coisa, seria interessante você assistir. O Divaldo, se eu não me engano, fala disso. Dê uma procuradinha aí na internet, vamos ver se você encontra, tá? Fica aqui a minha sugestão, minha amiga. Depois, qualquer coisa, nós podemos tentar responder.
Minha amiga Odília, de Jandira, aqui em São Paulo, nos desejou, né, uma ótima tarde. Muito obrigado também para você, viu, Odília? Meu amigo Márcio, no ano de 2011, ele fala de um avistamento sobre um estádio de futebol, né, ali no estádio do Arruda, numa partida um clássico, né, de Pernambuco, entre Náutico e Santa Cruz. Tá? Eu fiz uma coletânea, uma pesquisa, né, ô Márcio, e a quantidade de casos que ocorrem sobre estádios de futebol envolvendo partidas de times aí clássicos, como aqui o Náutico Santa Cruz. Nós tivemos ali no estádio do Operário de Campo Grande, num jogo do Vasco e do Operário também a mesma coisa, a partida chegou a parar. Porque os jogadores viram que as pessoas nas arquibancadas olhavam para o alto e não para a partida, acabaram vendo um UFO no céu. Tentei entrar em contato com o Roberto Dinamite, né, mas como ele havia se tornado político, né, ele disse que não tocaria mais no assunto. Né. A Rede Globo disse que o vídeo daquela partida se extraviou. Curioso como certas coisas se extraviam, né, principalmente nessa rede de televisão. Meu amigo Pedro, aqui da Parada Inglesa, observou um objeto luminoso e não é a primeira vez. Né? Isso mata aquele mito de que objetos voadores não identificados só sobrevoam locais desertos. Isso não é verdade. E não é só à noite, durante o dia também. Não é que é mais fácil você observar um objeto luminoso à noite. Né? Não tenha dúvida que durante o dia, mas há filmagens e fotos de UFOs aqui em São Paulo, sobrevoando a cidade durante o dia, Curitiba, né? O Rio de Janeiro. Existem várias cidades que já foram sobrevoadas durante o dia por esses incríveis e fantásticos veículos que são os discos voadores. Meu amigo Ricardo Yukio, fazendo um comentário do caso do navio Cotopaxi. Esse é fácil. Fraude. Colocaram que o navio retornou uma série de coisas. Nada disso foi real. São aquelas famosas fake news, né, ou notícias falsas que circulam aí pela internet. Inclusive, a Guarda Costeira Cubana não afirmou nada daquilo que está ali. Tá bom, meu amigo? Infelizmente, é mais uma fake que roda aí pela internet. Tá bom? Meu amigo Alan Melo, considero o programa ótimo. Muito obrigado. Meu amigo Newton do Grajaú, né, nos enviou 2 vídeos. Um eu já conhecia, que é o depoimento, uma entrevista, né, que o Chico Anísio estava fazendo com, eu não vou lembrar o nome dele agora, vamos ver se vem o nome. E ele menciona ter observado discos voadores por 3 vezes, uma no sítio, uma quando ele estava num hotel em Natal, no Rio Grande do Norte, e o terceiro eu não lembro onde, que ele fala que o motorista que iria levá-lo, a ele um amigo, né, ficou tão abalado que não conseguiu sequer dirigir o carro. Quem dirigiu o carro acabou sendo um amigo do Chico Anísio. Outro detalhe, também, um outro vídeo que você nos enviou, eu conhecia de ouvir falar, eu não tinha visto, os depoimentos do Fábio Júnior. O cantor Fábio Júnior também fala a mesma coisa. Né? Inclusive que uma nave teria pairado em cima do carro e ele acabou tendo sintomas de efeitos gravitacionais. Ele fala que parecia como se ele estivesse sendo afundado, empurrado para baixo dentro do carro, né? O que indica um campo gravitacional, provavelmente da nave que estava sobrevoando o carro. Ele vai mais longe, ele fala de uma mensagem que esses seres nos alertam de guerras nucleares, da destruição do sistema ecológico do planeta, uma série de coisas que ele já vem fazendo desde a década de 50. Né? E nós continuamos destruindo do mesmo jeito, continuamos testando armas nucleares do mesmo jeito. Então tem muita gente que fala, mas eles só falam disso? Né? Faz sentido, porque nós continuamos sempre fazendo a mesma coisa. Né? Meu amigo Sérgio Luiz Serafini, continua tentando montar a sua biblioteca espiritufológica. Ele pede doações para quem tiver material, revistas e livros e não quiser manter. Né? Entra em contato com o Sérgio através do e-mail dele, que é sergioluisalfa@hotmail. Vou repetir aqui, sergioluisalfa@hotmail. Inclusive, coitado do meu amigo Sérgio, ainda perdeu parte do material que ele tinha conseguido aí nas enchentes aqui que ocorreram no Paraná.
Queria dizer que esse programa faz análise de fotos e filmes e conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos do Boa Nova, 0800 12 18 38. Você conversa com as simpáticas moças do clube e elas vão lhe dar toda a orientação para que você conheça essa iniciativa que tanto tem ajudado a Fundação aqui. Né? Diante da dificuldade que nós temos passado, né? Graças a Deus o país começa a andar, perdão, né? Começam a surgir novos empregos, graças a Deus a coisa começa a andar, né? Apesar de muita gente ter tentado solapar isso, mas a coisa começa a andar. Nós vamos torcer que o ano que vem o ritmo se acelere aí, e nós temos hoje nem mais 14 milhões, talvez um pouquinho menos, de pais e mães de família aí que não tem como ganhar o seu sustento e nem da sua família. Então, vamos torcer que o Brasil continue agora a andar para frente, acelerar, né? Para que a situação melhore para todos nós. Né? Então, é isso. Conheça essa iniciativa, 0800 12 18 38, não é que elas vão lhe dar toda a atenção, vão lhe atender com aquele carinho que você merece, que nós não temos tempo aqui. Bom, já temos aqui ouvintes no WhatsApp, já vou atender já, né? Primeiro vamos para as notícias de ciência aqui, ocorrendo um evento internacional que faz recomendações para melhorar a alimentação escolar. E eu coloco mais, não seria apenas a nível escolar. Né? Uma boa alimentação e uma água de boa qualidade vai prevenir aí mais de 90% das doenças que nos afligem. Né? Uma boa alimentação faz com que o nosso organismo crie forças para reagir aí a vários tipos de doenças. Uma água de boa qualidade vai impedir, né, que através de água de má qualidade, né, venhamos a adquirir vários tipos de doenças aí. Então não é só nas escolas, né? Inclusive eles falam de incentivar o uso de alimentos locais, né? E eu vou um pouquinho mais longe de novo, né? Eu acho que nós temos que aprender a sazonalidade, ou seja, usar alimentos de época, né? Que além de mais frescos, são mais baratos. Então, eu lembro de uma vizinha da minha mãe, ela fez uma tabelinha, né? Por exemplo, os hortifrutigranjeiros de cada época. Então, ela já sabia, quando chegava a determinada época, né, a respeito de cada fruta, de cada legume que ela deveria comprar, né, que além de ser da época, era muito mais barato de comprar. Né? É uma dica que fica para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também. Né? É interessante manter uma tabelinha dessa. Né? Fora isso, né, incentivar os hábitos locais também. Né? Porque cada região, nós vemos aqui no Brasil, são vários Brasis, né? Então você corre por esse país aqui, é uma riqueza culinária fantástica. Nós temos influências africanas, europeias, asiáticas, é uma coisa fantástica. Né? Então, por que também não incentivar a sazonalidade? A regionalidade? Né? Acho também muito importante. Né? É bom para quem mora na região e melhor ainda para quem vai visitar a região. Né? Vai conhecer a gastronomia local. Né? Então, é um trabalho que vem sendo feito pela FAO, que é o organismo da ONU ligado à agricultura e alimentação. Né? O Brasil é um país riquíssimo em culinária, tem uma quantidade de solo fantástica para a agricultura. Né? Nós vemos que, graças ao agronegócio, né, o Brasil não naufragou de vez. Né? Se não fosse o agronegócio, a coisa estaria complicadíssima. Né? O Brasil se destaca muito nessa área. Né? Então, cabe a nós, né, nos utilizarmos dessa facilidade, não só para proporcionarmos uma melhor alimentação às nossas crianças, mas aos nossos adultos também, ou seja, das crianças dos 8 aos 80. Né? Louvável esse evento que está ocorrendo aqui. Nós tivemos na sexta-feira, né, aqui no dia 22 do mês passado, de setembro, né, a entrada do equinócio, que marca a nossa primavera. Na realidade, ocorrem dois equinócios. Né? Um agora, no mês de setembro, que marca a entrada da primavera no hemisfério sul, né? E ocorre depois o segundo, né? Indicando aqui em setembro a passagem do hemisfério norte para o outono. Né? Equinócio por quê? Porque o ângulo do Sol
faz com que os raios se dirijam também ao Equador e a coisa fique mais ou menos dividida. Ou seja, nós temos um mesmo período de dia e noite, 12 horas. Não é? Ou seja, as noites, a partir de agora, começam a se tornar mais curtas, o dia começa a raiar mais cedo, até nós chegarmos no segundo equinócio, que ocorre agora em março, quando vai colocar aqui a entrada do outono no hemisfério sul, e da primavera no hemisfério norte. Então, os dias vão começar, a partir do ano que vem, começam a se tornar mais longos as noites. O dia vai diminuindo de tamanho e vai incrementando o período noturno aqui. É uma efeméride astronômica, interessante, e mostra os ciclos aqui das entradas das estações no hemisfério norte e hemisfério sul. Nós já vamos para o nosso intervalo. Já já nós vamos trazer a última notícia de ciência, depois nós vamos começar a responder alguma coisa aqui, e trazer o caso que eu estou devendo há 2 semanas para os nossos amigos ouvintes e telespectadores. Então voltamos já já. Fenômeno UFO. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Nós convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20.000 livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Fenômeno UFO. Bom, eu ia trazer mais uma notícia de ciência, mas eu vou deixar para a semana que vem, que é a respeito da poluição atmosférica dos navios,
elas, ao que parece, incrementam em muito tempestades ali no Mar do Sul da China e no Oceano Índico. Mas nós vamos falar isso semana que vem, porque senão acaba não dando tempo. Aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui, meu amigo Paulo Mascaro, aqui de Palmas do Tremembé, nos parabeniza pelo programa. Muito obrigado, Paulo. Gostaria de saber se haverá outro evento ufológico com o Dr. Júlio Acosta Navarro, algum outro semelhante. Vai ocorrer sim, viu, o Paulo? Dia 25 de novembro, ali na ACM, no centro, né? Eu vou estar trazendo as datas, os horários certinho, mas os horários, vai ocorrer dia 25 de novembro. É na ACM, a rua é muito conhecida, agora não vou lembrar, mas aí eu vou trazer com calma, né, os horários das palestras. Eu vou provavelmente estar fazendo a última, porque eu vou sair direto daqui para cá, aliás, daqui para lá, né? E provavelmente eu vou chegar no fim do evento, então eu vou fazer a última palestra, que vai tratar de mídia e ufologia, né? Nós temos várias coisas para trazer a respeito dessa área. Não é só hoje a rapidez da mídia, mas também a participação da mídia na política de acobertamento também, né? Muitas vezes não intencional. Tá? Aí a gente vai trazer aí para os nossos amigos que estiverem presentes lá no evento do Dr. Júlio Acosta Navarro, no dia 25 de novembro. É um sábado, né? Provavelmente o evento comece de manhã, mas eu mesmo só vou chegar no final da tarde, porque eu vou sair correndo aqui do programa para chegar lá no centro de São Paulo, uma travessa inclusive da Rua da Consolação, né? Então nós vamos estar trazendo isso também, tá? Eu queria trazer um caso, já faz 2 semanas que eu estou ensaiando e não consigo, né? Então hoje nós vamos trazer um caso, né, que envolve o encontro de um ser humano com uma entidade já não física, extraterrestre, mas não física. E é um caso que eu considero muito interessante. Ele ocorreu em Devon, na Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 2010. Né? Naquela noite, o senhor Roy Shaw estava passeando com seu cão, né, aproveitando para caminhar ali pelas tranquilas ruas do seu bairro. Né? E quando ele se aproximava do clube de boliche local, ele foi surpreendido pela visão de um estranho objeto que pairava imóvel no céu. Tá? Perdão. Né? Objeto pairando imóvel no céu. A princípio, ele não acreditou naquilo que ele estava vendo, pois ele sempre se considerou um cético na área, na crença com relação a objetos voadores não identificados, né? E também em eventos paranormais. O objeto, a princípio, estava distante, ele era nebuloso, né, num primeiro momento, e passado alguns segundos, aquela misteriosa aeronave começou a descer, né, e desceu bem devagar e começou a se mover em direção à testemunha, ao Sr. Shaw. E foi se aproximando lentamente até chegar muito perto dele. Ele descreveu a nave como tendo um formato circular, né, que, passado alguns instantes, ela voltou a se mobilizar. Ela ficou justamente suspensa acima do clube de boliche. O Sr. Shaw, então, ele resolveu entrar no terreno do clube, né, para conseguir observar melhor aquele estranho objeto. E ele ficou absolutamente surpreso com o que ele viu. Ele viu um objeto zigue-zaguear e aí sim, né, o objeto acabou pousando do outro lado do gramado ali do jardim do clube de boliche. Né? Esse jardim contornava o clube. Ao se aproximar do local do pouso, ele ficou mais espantado ainda, né, de se deparar com uma aeronave que teria no mínimo uns 30 metros de diâmetro, ou seja, era um veículo grande. Né, bem grande. Essa aeronave, ela possuía luzes, né, à sua volta, que ele descreveu como sendo azuis e vermelhas, né, e elas não eram constantes, elas piscavam. Tá? Nesse momento, se fez uma abertura no objeto. É muito curioso como, em muitos casos, as pessoas não veem a porta abrir. Ela simplesmente se forma no objeto do nada.
É como se ali houvesse uma porta e ela simplesmente desaparecesse, desmaterializasse e formasse a passagem pela qual se entra e sai daquele objeto. Quando essa porta se fecha, né, você não consegue encontrá-la mais. Tamanho a precisão, tamanho o ajuste. Onde você pode ver isso, né, é no filme O Dia em que a Terra Parou, mas não o novo. Tá? O antigo, o primeiro, de 1900, se não me engano, 1952, que o ator principal, o Michael Rennie, ele faz o ser que vem a bordo da nave, né? O nome dele é Klaatu, né? E ele vem com o seu robô. É diferente da versão nova, porque na versão nova é um robô gigantesco, e ali não. É um robô de mais ou menos 2 metros, 2,50 metros, né? Que o acompanha nas suas peripécias ali, no seu pouso ali nos Estados Unidos. Outro detalhe curioso, né? O Michael Rennie, ele se passa por aquele tipo de ser, né, que nós chamamos de ser do tipo nórdico. São seres na faixa de 1,80 m, 2 metros, literalmente idêntico a nós, ou nós a eles, né, não sei. Né? Ele poderia sentar aqui do meu lado, aqui no programa, pusesse aí uma camiseta, uma camisa normal, ele faria o programa junto comigo e ninguém perceberia que se trata de um ser extraterrestre. E o Michael Rennie, no filme, né, ele acaba roubando um terno de um major, ele acaba fugindo do hospital porque ele foi baleado, né, como no segundo, a coisa é um pouco diferente, ele acaba fugindo, acaba indo alugar um quarto numa casa de uma senhora. Né? Ali ele vai circular pela região, vai nos conhecer. Mas é um tipo de ser que realmente, virtualmente, você não vê diferença alguma com relação ao ser humano, só que ele é físico. Nesse caso aqui, não. É? Por que eu falei do dia em que a Terra parou? É a mesma coisa. Né? Ele desce, a porta se abre na nave, né? Do filme O Dia em que a Terra Parou, o primeiro, ele desce, ele e o robô, depois quando a porta se fecha, né, os militares estão ali tentando abrir uma passagem ali para entrar dentro da nave e não conseguem, eles mesmos falam, a porta se fez, mas aonde? A porta estava aqui, aonde está agora? Eu não vejo a porta. Tamanha precisão no encaixe. Né? Coisa que nós aqui não temos. Qualquer aeronave nossa, nós vemos quando a aeronave pousa ou decola, nós vemos claramente onde está a porta. Né? Já esses veículos, de forma alguma. Né? E por essa abertura que se formou no casco da nave, né, saiu o que ele descreveu como um vulto, uma espécie de vulto, né, com uma forma humana. Né? Ele descreveu como aquela forma tendo uma cor branca luminosa. E aquela forma não caminhava, ela levitava próximo ao solo e ela se dirigiu em direção ao Sr. Shaw. Bom, imagina o coração do Sr. Shaw. Não é? Eu calculo que ele estava a uns 500 batimentos por minuto, no mínimo, né? O medo. E ele a descreveu como tendo aproximadamente uma estatura de 1,20 m, né? E, além de luminosa, ela parecia ser translúcida. Né? Ele disse que o ser se movia muito lentamente, né? Como se fosse um filme visto em câmera lenta. Foi a descrição dele. Mas indo diretamente, né? Indo em linha reta direto ao Sr. Shaw. Né? Nós temos duas explicações para isso. Né? A doutrina espírita fala o quê? Que com o evoluir, né, de uma forma de vida, com o tempo ela irá se tornar sutil. Né? Ela não necessitará mais de um corpo físico. Né? Já o que vai estar presente é um corpo perispiritual, já não mais um corpo físico. Né? Isso é uma mudança tão lenta, tão gradual, que ela se torna praticamente imperceptível. Né? Ou seja, esse veículo físico ainda vai nos levar muito longe ainda. Muito, muito longe. Mas quando começar a ocorrer essa modificação em nós aqui, ela vai ser tão gradual que nós não vamos nos aperceber disso.
A coisa é muito lenta, muito gradual. Não é num piscar de olhos da noite para o dia. É um processo que leva muito, muito tempo, né? Essa sutilização. Então já dá para imaginar, né, o grau evolucional dessa entidade. Ou seja, ela está muito, milhares, talvez milhões de anos à nossa frente. Nós, seres humanos aqui. E a segunda explicação nós encontramos em obras da Índia. No Bhagavad Purana é dito que existem duas hierarquias, dois universos, um físico nosso e um extrafísico, onde reinam seres já não mais físicos. Aí vem a pergunta, será que esse tipo de entidade que o Sr. Shaw viu equivaleria a esse segundo tipo que é descrito em obras da Índia antiga? O paralelismo entre certas informações do Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, são muito parecidos com certas informações que nós recebemos na área do Espiritismo. É bem curioso a semelhança de muitas das informações. Nesse caso, nós vemos que tanto na obra espírita como nessa obra hindu muito antiga, né, são mencionados isso. Dois tipos de seres, dois tipos de hierarquia, uma sutil, uma densa que é a nossa, né? E seres extremamente avançados, ainda físicos, têm a oportunidade de ter um contato muito mais próximo com esse tipo de entidade extrafísica. Então, nós que somos seres ainda muito brutos, abrutalhados, violentos, egoístas, egocêntricos, temos contato com hierarquias mais elevadas. Imagina uma civilização muito mais avançada. E o Sr. Roy Shaw, né, ele literalmente ficou paralisado de medo. E o mais estranho era o ruído que a entidade produzia. Ela soava como meu em inglês, um mine, era o ruído que ele descreve, né, que esse ruído se repetia várias e várias vezes. O cão do Sr. Shaw, um animal muito calmo, né, começou a rosnar violentamente, mostrar os dentes para aquele estranho ser, né? É uma reação plenamente inteligível, né, do cão, porque o animal ele está percebendo que é algo totalmente estranho à realidade planetária, àquilo que ele está acostumado, habituado, né? Então a reação é muito forte. Eu lembro num caso similar de uma entidade também extrafísica na base aérea da Força Aérea Espanhola, em Talavera la Real, né, onde um ser desse tipo se materializa dentro da base, né, 3 soldados, um deles inclusive estava com um cão pastor alemão, e a reação do cão que acompanhava os militares espanhóis foi tão forte quanto essa do Sr. Shaw. Nós temos dois tipos de reação na realidade. Ou o animal fica extremamente feroz, ou através de algum tipo de atuação por parte desses seres, ele se torna totalmente passivo, né? Já houve casos de cães extremamente ferozes ficarem totalmente passivos ante a presença, né, de um ser extraterrestre ou de um veículo extraterrestre. Talvez aí, no caso, haja algum tipo de atuação, né, para que o animal não tenha reação, né, o que seria o mais lógico. E nesse ponto do episódio, o Sr. Shaw, né, ele perdeu a timidez, né, o pudor, e saiu correndo para valer, né, para fugir daquela entidade e, na sua cabeça, para salvar a sua vida. Se ele tivesse parado para pensar um pouquinho, né, se aquela entidade quisesse lhe causar algum mal, pouco iria adiantar ele correr, né? No momento em que a nave se aproxima dele, se a intenção fosse hostil, a coisa já teria ocorrido ali, né? O disparo de alguma arma por parte deles, ou então uma própria abdução, teria ocorrido ali. Aqueles seres talvez estivessem curiosos, talvez tentassem até um contato com ele, né? O problema é que nós ainda somos provincianos, nós não estamos acostumados a lidar com entidades extraterrestres, muito menos desse tipo, né? A tendência é correr mesmo, né? E o Sr. Shaw correu tanto que ele acabou pisando num buraco do gramado, acabou torcendo o tornozelo, né?
Mas mesmo assim ele continuou correndo, né, com o tornozelo torcido e tudo. Tá? E uma outra pessoa que passeava no mesmo horário, ali nas proximidades com o seu cão, né, onde ocorrera a aventura do seu show, também prestou testemunho, né, de ter observado a decolagem de uma nave em direção ao alto no ângulo de 45 graus, mais ou menos isso aqui. Né? A nave subiu, né, e acabou indo embora. E mesmo após o encontro bizarro do Sr. Shaw, ele continuou afirmando ser um cético quanto a assuntos envolvendo seres extraterrestres e paranormalidade. Né? Aí a negação já se torna um mecanismo de defesa. Tá? E a negação, né, para que a pessoa consiga levar o seu cotidiano, o seu dia a dia, é mais fácil através da negação. Né? Então, eu continuo cético, não acredito naquilo que eu vi, embora tenha acontecido, eu tenha visto, mas eu não aceito. Quer dizer, é uma reação psicológica, uma defesa psicológica, né, para aquela pessoa que não aceita isso. Então, é melhor, né, dizer que eu não vi, ou fazer de conta que eu não vi, ou não passei pela experiência aqui. Tá? O caso que eu queria trazer, né, já queria ter trazido esse caso há 2 semanas, não foi possível, né, envolvendo esse tipo de entidade. Normalmente ele não é comum, né, esse tipo de contato. Né, o mais comum, né, o mais trivial, se é que eu posso falar isso, é com seres materiais, a nível físico. Então isso ocorre sim. Né, vários WhatsApps entrando, mas o que eu não consegui responder hoje, né, sábado que vem estaremos respondendo. Eu tenho outros aqui, né, que eu estou em dívida, já faz algum tempo, né, então vou aproveitar para responder aqui enquanto temos tempo. Eu tenho poucos minutos só. Então, minha amiga Mariana Dantas, né, ela fala a respeito do Dr. Steven Greer. Né, eu já assisti vários vídeos dele na internet. Reputo ele como uma entidade séria, um homem, se não entidade, não, uma pessoa séria, procura tratar o assunto com seriedade, embora ele precisa ter muito cuidado quando ele traz aqueles ditos agentes que participam de projetos negros, etc. São depoimentos que não tem como provar, então precisa ter muito cuidado com isso. E é aqui que eu vou entrar. Né? A pessoa que prestou depoimento a ele fala que era uma pessoa ligada a um projeto espacial americano, né, com uma tecnologia que permitia que a nave fosse em poucos minutos até Marte e voltasse. Né? Por que eu não acredito nisso? Por um motivo muito simples. Né? O americano é muito cioso do imposto que ele paga. Né? Os governantes, autoridades têm que prestar contas. Ali a coisa é mais complicada. Né? A transparência é muito maior do que aqui. Né? Basta nós vermos que até agora o que aconteceu no BNDES e no Banco do Brasil e fundos de pensão, a coisa ainda não veio totalmente ao ar. Né? Para que os brasileiros saibam o escândalo financeiro que nós passamos. Lá a coisa é mais séria. Então as autoridades elas são obrigadas a prestar contas. Não tem conversa. Agora, pergunto para você, minha amiga Marina Dantas, o que aconteceria, né, se acontecesse algo do gênero? Né? Então, o americano vai dizer, quer dizer que eu gasto num caça F-22 aí 100 milhões, 150 milhões de dólares a unidade? O bombardeiro B-2 saiu pela exorbitância de $1 bilhão, tanto é que se produziram pouquíssimos aviões, né, do tipo B-2, né, justamente pelos altíssimos custos, né, e as novas gerações de aeronaves aí furtivas ou stealth. Stealth não é invisível, é furtivo ao radar. Né, ele aparece como um sinal muito pequenininho no radar. Né, seria como um pássaro sendo detectado no radar. Não é invisível. Né, estão se tornando cada vez mais caras. A tecnologia aeronáutica está se tornando cada vez mais cara ao ponto de certas nações estarem considerando hoje ficar na dependência de ajuda das potências em caso de um ataque, porque elas não conseguem adquirir esse tipo de avião. São aviões de 5ª, de 6ª geração que vêm por aí já. Já estamos nos de 5ª, logo aparecem os de 6ª.
custos cada vez mais elevados. Agora, imagina o cidadão americano saber que os bilhões que ele gasta com esse tipo de tecnologia são totalmente obsoletos. Quer dizer, eu poderia usar, então, esse dinheiro, né, já que existe algo muito melhor, já está pronto, eu posso gastar com outras coisas. Por exemplo, para a melhoria da própria sociedade americana. Então, a coisa se complica muito quando você coloca desse jeito. Com certeza, haveria uma comissão do Senado, do Congresso norte-americano para investigar isso. Você não tenha dúvida, viu, Marina? Tá? Então, por isso que eu não acredito. Tá? Você vê que qualquer conflito que se usa são esses veículos. Né? Está se gastando rios de dinheiro para se desenvolver na tecnologia que vai nos levar à Lua, depois a Marte, a Lua novamente para depois ir a Marte. Né? É muito dinheiro, estou falando de bilhões e bilhões. Inclusive, o que nós comentamos aqui, os Estados Unidos e a Rússia pretendem, em parceria, fazer uma estação orbital lunar, que eu até comentei aqui. É muito bom para pesquisas da Lua, com certeza. Para o lançamento de naves até a Marte, ótimo. Também é um excelente posto de observação, né, para que se vigie a Lua os estranhos fenômenos que ocorrem lá. Por isso que eu não acredito, Marina. Tá? É muito dinheiro, não é pouco, não. São bilhões, eu estou falando de bilhões de dólares, entendeu? Que praticamente você pode dizer que estão indo para o lixo, já que eu tenho coisa melhor mesmo. Isso lá nos Estados Unidos seria um verdadeiro escândalo, Marina, algo assim. Né? Ali a transparência é complicadíssima. Né? Os governantes são obrigados a ter essa transparência. Tá ok? Então, eu queria dizer, meus amigos aqui do WhatsApp, né, não se preocupe, semana que vem eu vou dar atenção aos questionamentos de vocês. Pode ficar tranquilos, a Margarete me manda o que eu não pude responder, eu vou estar respondendo semana que vem. Ainda tenho vários aqui para responder, ótimas perguntas aqui dos nossos amigos ouvintes e telespectadores. Então, eu queria desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Semana que vem com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. Um enorme beijo no coração e até lá. Fenômeno UFO.